Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre The Suicide of Rachel Foster, um jogo de terror distribuído pela Daedalic Entertainment. E se você não conhece esses caras, recomendo dar uma olhada, porque eles têm no seu catálogo tudo quanto é tipo de jogo, de point and click, a jogo de plataforma, a jogo em VR, de tudo quanto é tipo. Os caras são bem vastos em possibilidades. Esse jogo, The Suicide of Rachel Foster, saiu no começo do ano no PC, e agora, chegando ao PS4 e Xbox One, sem legendas em português brasileiro. Infelizmente, é um jogo muito focado em narrativa, a história é o grande lance do jogo, ou seja, se você não domina o inglês, eu acho que não daria muito certo. Ele pode ser considerado um FPX, ou um Walking Simulator, como as pessoas gostam de dizer, porém, o terror nele é tão inerente, é uma construção tão crescente, aquele dito slow burning, que é uma definição muito usada em filmes de terror, que o terror toma seu tempo, tem toda uma construção ali até que a coisa vai, que não é muito usado em terror. Terror é mais sobre o impacto, né? Existe aquela ambientação e tal, mas é uma coisa que muitas vezes já vem de sopetão. Nesse caso é uma coisa mais sutil. Sutileza é o grande lance nesse jogo. Apesar de ter esse nome, suicídio já no título, que já remete imediatamente a um escândalo envolvendo a família da protagonista do jogo, Nicole. E especificamente dessa Rachel Foster, que é uma adolescente, uma garota, que se apaixonou pelo pai da Nicole, que era um professor, um estudioso de física, astrofísica muito famoso dessa cidade de Montana. E aí ele engravidou essa menina. Acho que ela tinha 15 e tantos anos, e ela se suicidou. Isso acabou com a cidade ali, acabou com as famílias, acabou com tudo. Inclusive com um hotel onde vivia esse professor com a esposa e a filha, Nicole. O jogo começa com essa Nicole lendo uma carta da mãe, que também faleceu de uma doença, pedindo para que ela desse um fechamento nessa história e seguisse adiante com a sua vida. Ou seja, isso já aconteceu há bastante tempo, alguns anos. E ela volta para sua cidade, volta para o hotel onde ela cresceu, para vender essa propriedade e tentar conversar e tentar fazer justiça com os familiares da Rachel Foster. A premissa é muito impactante e começa dessa forma. Ela chegando nesse hotel e aí ela não consegue sair daí. Ela não queria estar aí, ela está fazendo isso pela mãe, pelo pedido, o último pedido da mãe antes de falecer. Só que ela fica presa por uma nevasca, ela não consegue sair. O jogo se passa no começo dos anos 90 e ela se comunica com um agente do Estado aí, mais especificamente da Agência Federal de Gestão de Emergências, chamado Irving, que suplica para que ela não vá embora, por mais que ela quisesse. Ela fala, não, prefiro ficar na nevasca do que aqui dentro, com todos esses fantasmas do meu passado e de tudo que aconteceu e tal. Só que ela fica, porque senão ela não teria conseguido sobreviver à nevasca. E aí, o jogo se passa no começo dos anos 90, e como que tem um telefone celular, um telefone móvel? Mas é tipo um dos primeiros, é uma tecnologia assim avançada, porém não tem nada de ficção científica, não. E aí você começa uma rotina de dia 1, dia 2, dia 3 nesse hotel. Completamente sozinha, só com a companhia dessa voz, desse Irving. Que é um cara bem legal, assim. Então, ela começa bem de poucos amigos, a Nicole. Mal quer falar com o cara. Bem cabeçudo, uma personagem bem difícil, mas aos poucos eles vão criando uma relação, uma ligação, que é bem interessante, bem natural, muito bem escrito, precisa ser dito. E onde que entra o terror aí? Por que esse jogo está aqui? Será mesmo que essa Rachel Foster se suicidou, se matou? Será que foi o fim dela? E quando dúvidas começam a aparecer na cabeça da Nicole, que é quando o terror começa a florescer, não só na mente dessa personagem, mas também na propriedade, nesse hotel sinistro que você tem que explorar, e das coisas macabras que começam a acontecer de uma forma bem diferente do que a gente poderia esperar em um jogo de terror. Bem diferente. Cada susto nesse jogo, cada momento de tensão é muito bem estruturado, muito bem construído, muito bem feito. Que faz com que eu colocasse esse jogo, eu colocaria de verdade esse jogo entre os meus grandes jogos de terror do ano. O Impacto, eu terminei ele já faz um tempinho, o Impacto ainda tá aqui comigo. Cara, eu diria que
É uma obra-prima. Obra-prima do terror esse jogo. Recomendo enormemente, goste você ou não desse formato de jogo. Porque a ambientação é o grande lance. 100% ambientação esse jogo. E aí tudo que engendra daí, né? A narrativa, os diálogos, 2 personagens, o pano de fundo histórico, esse drama pesadíssimo, né? Extremamente denso, faz com que Rachel Foster seja aqui uma das minhas altas recomendações de um terror refinado para 2020. Então é isso aí, jogou, ficou interessado, por favor, vamos conversar sobre, porque para mim é sempre a melhor parte desses vídeos. Valeu, tchau!